Dá um recado para o pessoal. Ah, seu bispo. Hoje é dia 27, né? Então nós temos só mais alguns dias para arrecadar o dinheiro, tá? Então, Mais uma vez aqui para esse nosso encontro mensal. Tentar transmitir alguma coisa que possa ser útil, evidentemente, para a caminhada de vocês. Vamos pedir ao coordenador, por favor, faça a abertura, por favor. Peço silêncio não só agora, como também depois da palestra. Só vão poder se manifestar se o doutor der uma parte, tá? Então vamos nos concentrarmos, relaxar bem o corpo, manter os olhos suavemente fechados e elevar o pensamento a Deus, a Jesus e a todas as entidades superiores do mundo espiritual, do mundo da luz, da cura, e em especial Dr. Chico Xavier, Serra de Menezes, a entidade que aqui está, André Luiz, e essa legião de irmãos, o colegiado espiritual que está aqui junto com seus mentores, e a todos vocês, médiuns, que saibam e captam bem os ensinamentos de hoje, sempre elevando o pensamento a Deus e a Jesus, para que essa luz nos penetre através de nós, pelo nosso coração, e tenhamos um bom entendimento dessa alma. Em nome desse grupo, desta casa, das entidades que aqui estão, peço a permissão para iniciarmos os trabalhos nessa noite. Que assim seja. Que assim seja. Bem, seguindo o nosso projeto de simplificação, os
os conceitos básicos do Espiritismo, vamos abordar hoje um assunto que naturalmente é do conhecimento de todos, mas que vamos aqui tentar fazer despertar algumas reflexões sobre o que é o amor, o que é o ato de amar, que implicações tem em nossa vida e como nós lidamos com esse sentimento. Essencialmente, que essa palestra, que essa conversa, melhor dizendo, leve vocês à reflexão de como lidaram até hoje e de como poderiam lidar daqui para frente. De como, de alguma forma, esse sentimento maior influencia a caminhada de cada um. Talvez as expressões mais conhecidas seja de amar a Deus sobre todas as coisas. E aí nós começamos a ver o entrelaçamento dos conceitos que são a base do Espiritismo. Amar a Deus sobre todas as coisas é, acima de tudo, um ato de fé. É acreditar naquilo que você não pode tocar, é acreditar naquilo que você não pode ver, não pode cheirar, e que você não tem a menor ideia de como é. E esse é um princípio fundamental. Acreditar em Deus sobre todas as coisas é, acima de tudo, acreditar num sentimento maior. Porque o amor, essa pequena palavra de apenas 4 letras, tem a força de transformar as caminhadas, de transformar as vidas e de transformar a humanidade. Mas que infelizmente nos nossos dias está perdendo espaço para outros sentimentos menores, notadamente a ânsia por bens materiais, uma vida numa velocidade absurda, em que o homem sempre tem pressa, em que o homem nunca tem tempo. O homem precisa urgentemente parar de ter pressa e pensar nos valores maiores que fazem a existência do ser humano. E pensar, voltar-se para dentro de si e detectar quais os sentimentos que movem a sua caminhada. Entre todos, sem dúvida nenhuma, o amor é o sentimento maior, e eu diria mais, o amor é o sentimento inequívoco da existência de Deus.
porque sem ele, naturalmente, nenhuma passagem por este plano terá sentido. Se você passou por essa vivência terrena e não foi capaz de amar, pode ter certeza que você não passou. Porque só existe a evolução, só existe a melhoria da caminhada, naturalmente, se você for melhor que na existência anterior, melhor dizendo, se você tiver uma capacidade maior de amar do que você teve em outras vivências. Se você não dominar esse sentimento, infelizmente, essa passagem não terá valido a pena. Foi em vão, você naturalmente não evoluiu e voltará numa próxima oportunidade da onde partiu dessa existência. Certo? Evidentemente que não teve nenhuma evolução, porque durante essa caminhada você não teve a capacidade de amar. É evidente que existem muitas formas de amor. Talvez a mais sublime é o da criação, que é o da mãe por um filho. Cuja intensidade é tão grande, é tão profunda e tão linda, que aquele ser que veio ao mundo por um determinado período de sua existência, ele é essencialmente amor. Por isso a criança tem toda aquela pureza, porque na verdade ela é um reflexo do amor que ela recebe, especialmente o amor materno. Mas evidentemente que esse conceito, essa visão é muito curta ainda. E amar a Deus sobre todas as coisas e acima de tudo amar a si mesmo. Porque se somos o espelho do Senhor, naturalmente que se tivermos essa capacidade de amar a Deus, naturalmente teremos a capacidade de amar a nós mesmos. As pessoas que têm essa capacidade são as pessoas que conseguem realizar as coisas com maior facilidade. As pessoas que têm esse discernimento de amar a si mesmo, são as pessoas que dificilmente vão sofrer de depressão, de pânicos e de outros males emocionais tão comuns entre nós hoje. Por quê? Porque ela tem um dos componentes do amor, é o desprendimento. Você é capaz de ser feliz com a felicidade do outro? No fundo de sua alma, você fica feliz quando um amigo seu é bem-sucedido? Quando uma pessoa das suas relações obtém sucesso, está feliz? Isso faz você feliz? São essas pequenas coisas do dia a dia que vocês têm que observar. Porque a vida
não é feita de palavras, a vida é feita de atos, certo? E devemos ser fiéis, acima de tudo, à nossa consciência. Não basta falar que é, tem que sentir que é. Aí está toda a pureza do sentimento. É você interiormente sentir que a sua capacidade de amar faz com que você seja feliz com a felicidade de outro. O que observamos num aspecto mais geral, vamos falar de um próprio país, a ganância do ser humano chegou a tal ponto que quando um governante faz uma boa coisa, o seu adversário naturalmente vai tentar denegrir, porque aquela boa coisa poderá significar um outro mandato, uma outra oportunidade. Então você veja a pequenez da alma que administram as nações. Que tipo de gente, que tipo de ser humano é responsável pela vida de vocês? São pessoas que só sabem cuidar da própria existência, só preocupados com si mesmo, com o poder, com a ganância e com o dinheiro. O que é que falta nessa gente? Falta amor? São pessoas que preferem que tudo dê errado, não importa quantas pessoas vão sofrer com aquilo, para que eles, acima de tudo, tenham a oportunidade da crítica, do comentário destrutivo, certo? Para se beneficiar futuramente. Então vocês vejam que o conceito de amor é muito mais amplo. Às vezes não pensamos sobre essas coisas, certo? Correndo no dia a dia vocês não percebem esse tipo de coisa, mas o que falta para esse país andar? Por que as coisas aqui não dão certo? Por que toda essa dificuldade? E vocês vão ver que falta essencialmente amor, falta desprendimento. Claro, falta um monte de coisa nessa gente. A partir daí falta um monte de coisa. Certo? São pessoas que não se preocupam com o ser humano. São pessoas que só se preocupam consigo mesmo. Então o amor, ele tem uma amplitude que vai desde a administração do mundo até a administração das nossas próprias vidas. O amor tem um aspecto muito mais amplo do que aquele que nós estamos preocupados individualmente. Na última palestra comentei, quando falávamos do livre-arbítrio, comentei que o amor, um sentimento maior, submete o livre-arbítrio. A pessoa deixa de ter a capacidade de decidir, movida por um sentimento maior, que é o amor. Por isso ninguém escolhe por quem se apaixonar. Certo? É um sentimento maior que vem e naturalmente já determinado por plano superior está o que vai acontecer para o bem, para o mal, para a infelicidade ou para a felicidade. Nunca se sabe. E muitas vezes são provações que a pessoa tem que superar. São dificuldades que a pessoa tem que superar. Então,
todo mundo começa, né, por que eu me apaixonei por aquela pessoa, por que aquela pessoa certa, aquela pessoa errada e tal. Esse é um sem números de questionamentos a respeito de um sentimento que a pessoa não consegue ter o domínio. Certo? E naturalmente, vocês observem a grandiosidade dessa palavra, do amor. De todos os sentimentos que existem, esse é o único que você não tem o domínio. Você pode ter o domínio sobre a raiva, você pode ter o domínio sobre a inveja, você pode ter o domínio sobre o orgulho, sobre a prepotência, sobre qualquer coisa. Mas sobre esse sentimento maior, você não consegue ter o domínio. Certo? Então, por isso as relações, às vezes, são muito complicadas. Porque você não tem o domínio absoluto. É onde a emoção suplanta a razão. Em qualquer outra circunstância, naturalmente, você tem a capacidade de discernir, de decidir, de raciocinar com muita calma. Quando você é tomado por esse sentimento, em relação a qualquer coisa, em relação a qualquer coisa na vida, não só na relação homem e mulher, mas em relação a qualquer coisa na vida, ele pode fazer de você uma pessoa feliz ou uma pessoa infeliz. Por exemplo, no seu trabalho, você ama aquilo que você faz? Se você não ama, tem uma grande probabilidade de você ser uma pessoa frustrada. Certo? Quem trabalha com aquilo que não gosta, naturalmente, não ama aquilo que faz. E as pessoas que amam aquilo que fazem, naturalmente, estão fadadas ao sucesso. Por quê? Porque elas são felizes. Elas estão fazendo aquilo que elas querem fazer, aquilo que elas sonharam fazer. Então, quando a gente fala sempre num aspecto mais amplo, a gente está falando de tudo, de todas as relações. O amor é um fator determinante entre o sucesso, entre o fracasso e entre ser feliz e ser infeliz. Nas pequenas coisas que vocês vão fazer, se vocês fizerem com amor, com satisfação, certamente as coisas fluirão melhor, correrão melhor. Por quê? Porque intimamente você está exalando uma energia positiva. As pessoas que são felizes são mais iluminadas. Ao passo que aquele sujeito que chega do trabalho de mau humor e tal, as coisas não vão dar certo. Certo? Ele já chega contrariado, ele já não é simpático com o colega, ele já não é simpático com o cliente, alguma coisa ele vai fazer de errado. Por quê? Porque ele está ali somente para ganhar o seu salário e tal, sem nenhuma satisfação. Nas relações com os filhos, claro, que é uma relação de amor intenso, é uma relação de amor, eu diria, incondicional. Na maioria dos casos, há exceções, obviamente. Todos os casos têm exceções. E muitas vezes o amor cega a disciplina que deveria o pai transferir para o filho. Infelizmente, é comum acontecer isso. Não precisam se culpar, mas podem refletir sobre isso. Porque muitas vezes você não estabelece limite porque você se sente culpada porque trabalhou o dia inteiro, ficou longe e tal, certo? E aí começa, então eu vou deixar o meu filho fazer tudo o que ele quiser, certo? E aí acabam depois tendo mais dificuldade de educar a criança, não por culpa dela, mas por culpa das mães. Então, existem alguns aspectos no amor
Claro, você não vai deixar de amar o seu filho por determinados limites, certo? Isso também não vai fazê-lo infeliz, certo? Agora, não é porque você o ama incondicionalmente que você vai deixar ele fazer tudo o que ele quiser. Então, como tudo na vida, temos que ter parâmetros, temos que ter disciplina, certo? E o amor incondicional da mãe, muitas vezes o amor incondicional dos avós, certo? Acabam deixando a criança com alguns problemas de comportamento. Naturalmente que a educação cabe aos pais. Porque o avô, naturalmente, é um pai de férias. Tá? Então ele está ali só para fazer as vontades da criança. Então, esse é um pequeno exemplo que eu dei para vocês. Certo? Tem que ter o amor, por maior que seja, ele tem que ter, em determinadas situações, esse comportamento de estabelecer parâmetros, estabelecer limites para as coisas funcionarem melhor. Mas acima de tudo, eu acho que o amor pelo seu semelhante é o fator mais importante. É o sentimento que deve ser mais trabalhado, porque ele enfrenta um sem número de sentimentos não muito bons. O amor enfrenta um sem número de energias nem sempre positivas. E mesmo assim se você conseguir suplantar esses problemas que surgem no dia a dia, com tranquilidade, naturalmente com amor, você com certeza vai fazer uma caminhada muito mais feliz. Não tenho dúvida de que a caminhada de vocês será muito mais tranquila e muito mais profícua. Mas difícil é. Por quê? Porque nas relações pessoais, no dia a dia de vocês, na vida de vocês, vocês vão se defrontar com a inveja, vocês vão se defrontar com a prepotência, vocês vão se defrontar com orgulho, vocês vão se defrontar com pessoas nem sempre movidas pelos melhores sentimentos. E você tem que ter a força interior, tem que ter a capacidade de mobilizar seus melhores sentimentos, às vezes, para suplantar determinadas situações sem uma divergência maior, sem uma briga, sem um litígio de uma proporção, muitas vezes, desastrosa. Não é fácil superar as adversidades do dia a dia. Naturalmente, você vai lidar com gente mal educada, gente de mau humor, gente com todo tipo de problema, certo? Mas pode ter certeza que os bons sentimentos vão fazer a sua caminhada muito melhor. Vocês experimentaram fazer, os que dirigem aí, quando alguém xinga você no trânsito, se você xingar de volta, estamos diante de uma desavença. Agora, se você olhar para a pessoa e disser desculpe e dar um sorriso, você vai desarmá-la. Ninguém vai começar a gritar com uma pessoa que pede desculpas e dá um sorriso. Se essa pessoa for absolutamente doida e descompensada, certo? Mas, no geral, não.
certo? No geral, a pessoa, quando ela, diante dessa reação de desculpa e um sorriso, ela segue sua caminhada, e até aquela raiva instantânea que deu, emocional, que falou mais alto ao ela proferir um xingamento, ela acaba se aliviando. Então, não só você fica bem, como a outra pessoa também fica bem. Então, isso é um gesto de inteligência e é um gesto de amor. Certo? Porque você não só evitou uma briga, certo? Como você transmitiu uma energia positiva para o seu irmão, que certamente vai seguir o seu dia muito mais calmo. São pequenas coisas no dia a dia que podem transformar a vivência de cada um. Não são grandes feitos mirabolantes, não, são pequenas coisas no dia a dia que fazem toda a diferença numa caminhada. Muitas vezes arrumamos desavenças, como eu sempre tenho falado aqui, por pequenas bobagens, por coisas que amanhã depois você nem vai lembrar. E aí tem um aspecto do amor muito interessante. Às vezes, quando você briga com uma pessoa que você ama, namorado, seu marido, seu irmão, seu pai, seu vizinho, quando você briga com uma pessoa que você ama, você passa a sofrer enormemente. Aquilo vai te corroer. Aquilo vai ser muito dolorido para você. Porque é um antagonismo de sentimentos. E você fica sem poder dar aquele amor àquela pessoa e de receber o amor daquela pessoa. É uma oportunidade sem fim que você perde. Certo? E não só perde a oportunidade, como evidentemente passa a ter um sofrimento interior muito grande. Então, às vezes, por pequenas coisas, a pessoa começa a desenvolver um tipo de sofrimento infindável, certo? E a pessoa infeliz, com energia baixa, certo? Ela começa a complicar as suas relações no geral. Por isso é muito complicado brigar com quem você ama. Não se deve brigar com ninguém, muito menos com quem você ama. Certo? Porque aquela infelicidade vai começar a fazer de você uma pessoa de convívio não tanto agradável, certo? Porque você está mal, está infeliz, você procura ficar quieto, você já não dá aquele sorriso, você já não dá aquele cumprimento com a mesma intensidade, com o mesmo calor, certo? E essas coisas vão minando suas relações. Vão minando suas relações, sem dúvida. Certo? Porque as pessoas que te cercam começam a sentir que você não está bem. Certo? Se a pessoa for observadora e for realmente sua amiga, a primeira expressão facial diferente que você tiver, ela vai dizer: o que está acontecendo contigo? Sempre é assim. Certo? E aí você vai ter que explicar e tal, e aí vai sofrer de novo contando a história. Certo? Então, é uma coisa muito complicada. Temos que agir com inteligência, como eu sempre digo. Certo? Que a prática do amor é, acima de tudo, um ato de inteligência. Por quê? Porque aquele sentimento que vai ser o mesmo sentimento que volta. Você não só vai dar, mas certamente você vai receber. Pessoas iluminadas que têm a capacidade de amar a todos são pessoas super felizes. Por quê? Porque elas recebem de volta tudo aquilo que elas desejam, tudo aquilo que elas transmitem.
E elas recebem de volta e elas começam a se sentir bem. Isso é como uma corrente que vai se espalhando, certo? Se você distribuir amor, você vai receber amor. Você não pode querer xingar todo mundo e querer que todo mundo ame você. Certo? Então, temos que ter um senso crítico de que não existe nada de graça. É sempre uma troca. Essa expressão, às vezes, muito usada por aqueles que trabalham na espiritualidade, que não existe nada de graça e tal, que tudo é uma troca. Naturalmente que tudo é uma troca. Certo? Lei de ação e reação. Conceito antiguíssimo e tal, mas que evidentemente serve para esses casos com perfeição. De nada adianta, evidentemente, nós falarmos uma coisa, isso é muito importante. Quem é o grande juiz de cada um? É a nossa consciência. A consciência, em última instância, vai ser o grande juiz de cada um. Tanto é que a pessoa, quando está para desencarnar, para fazer a passagem, ela passa o filme da vida dela. Certo? Então vai ser a consciência de tudo que ela fez, de certo e de errado. Certo? Então a consciência é fundamental. Por que eu falo sempre na consciência? Porque não adianta você chegar, abraçar, abraçar a pessoa, tudo bem, que bom te ver e tal. No fundo você detesta aquela pessoa. É aquilo que nós chamamos literalmente de cinismo. Certo? Expressar aquilo que não se sente. Certo? Primeiro, e isso está cheio, infelizmente, porque as pessoas competem entre si para um cargo maior, para uma posição social melhor, para alguma coisa, ele quer derrubar o outro. Certo? E claro, no lugar onde os favorecimentos, tá? Quem é amigo do rei tem certas preferências, certo? Muitas vezes a pessoa se sente injustiçada, certo? Por ser preterida para determinada coisa, ela sabe que ela é mais competente, ela sabe que ela é mais dedicada, ela ama aquilo que ela faz, e surge uma indicação de alguém e tal, e ela é preterida. Certo? E aí temos todos vocês, trabalhadores e praticantes do espiritismo, que tem que ter a grandeza de superar esses momentos, que são momentos de dificuldade, que são as provações que cada um tem que passar. Certo? Essas são as grandes provas que cada um tem que passar. Porque se você vem para esta passagem terrena, você não sofre injustiça, ninguém tem inveja de você. Bom, se ninguém tem inveja de você, primeiro você já é um fracassado. Daí, sabe? Ninguém quer o seu lugar, ninguém quer estar no seu lugar. Mas você sofre, normalmente as pessoas sofrem inveja, alguns sofrem perseguições, certo? Sofrem injustiças, certo? Normal. Essas são as provas que cada um tem. Contra todos esses fatos, naturalmente, que um gesto de amor, o amor é que consegue superar esse tipo de coisa, certo? Às vezes, um pai, uma mãe, permanece em determinado lugar, trabalhando, porque ela precisa daquele valor para sustentar seus filhos. A permanência naquele emprego é um gesto de amor para com os seus filhos. Certo? Ele se submete a determinadas coisas
Porque ele tem um objetivo maior, certo? Ele tem um sentimento maior, que é o amor pelos seus filhos. Então importa se ele vai sofrer humilhações, perseguições ou outras coisas. Não. Quando ele chegar em casa, ele vai ser feliz porque ele sabe que lá estará o sustento para seus filhos. Então, muitos sacrifícios de ordem pessoal, naturalmente, são um gesto de amor. Muitos de vocês devem ter passado já por essa situação, né? Que não é uma situação incomum, não é um caso inusitado, de permanecer num lugar por absoluta necessidade. E, na verdade, um gesto de amor, porque você sabe que precisa dar a subsistência aos seus filhos. Então, o amor, ele se envolve no nosso dia a dia. Ele está entrelaçado com cada gesto que nós fazemos. Ele está entrelaçado com cada ação que nós temos, com cada reação. Em última análise, ele está intimamente relacionado com a nossa caminhada. Ninguém pode preterir desse sentimento naturalmente. Se quiser ter uma caminhada profícua, uma caminhada de evolução, em última análise, uma caminhada feliz. Às vezes, quando observamos o mundo num horizonte mais amplo, e observamos, se você pegar o mapa do mundo, e você vai detectar diversos níveis de evolução, diversos níveis de progresso. E vai detectar em alguns lugares desavenças, guerras, mortes, perseguições por causas religiosas. É uma coisa absolutamente triste de você verificar que em lugares onde poderíamos ter grande prosperidade passam se matando o tempo inteiro. E aí existe um questionamento muito palpável, que é: que fé é esta que leva a pessoa a matar o seu irmão? Que fé é essa que faz com que às vezes pessoas da mesma família tomem posições diferentes e vão se matar no campo de batalha em lados opostos? Naturalmente temos que ter um discernimento do que é amor e do que é fanatismo. Certo? E aí vamos pegar aquele pior exemplo e vamos levar para as relações pessoais. Muitas vezes, em casos de separações, uma pessoa não aceita, ela não admite que aquela relação possa ter terminado. Porque ela acredita que o amor dela é tão profundo, tão grande, tão interminável, que a outra pessoa teria que aceitá-lo de qualquer forma.
Existe uma linha tênue entre o que é amor e o que é fanatismo e aquilo que espiritualmente chamamos de obsessão. Temos que ter cuidado com as coisas. Temos que aceitar determinadas situações e, acima de tudo, amar também é um gesto de reconhecer que a outra pessoa pode não ter o mesmo sentimento por nós. E eu vou respeitá-la. Então, o respeito é um gesto de amor. Como posso eu querer que aquela pessoa me ame porque eu a amo? Não tem o menor sentido isso, certo? São relações democráticas, livres, de respeito, nós devemos balizar, eu diria assim. Tem um determinado limite, onde termina o amor e começa aquilo que eu chamo de obsessão. Onde você quer a pessoa de qualquer maneira, você quer submeter a pessoa de qualquer maneira, você quer que a pessoa fique do seu lado de qualquer forma, mesmo ela estando infeliz e tal. Certo? Então tem que tomar muito cuidado. Quando você for tomado por esse sentimento, tenha certeza de que não é amor. Certo? Uma linha tênue entre o amor e a obsessão. Se você ultrapassar essa linha e começar a infernizar a vida do outro, pode ter certeza que não é amor. Quando chegar nesse nível, você jamais será feliz com aquela pessoa. Porque primeiro você não teve respeito por ela. Certo? Às vezes é difícil dizer isso. Certo? Mas essa é a mais pura verdade. Qualquer relação de amor predispõe, em primeiro lugar, o respeito. Não pode ficar. E nós temos casos aqui impressionantes. Tá? Muito comum no trabalho espiritual de quarta-feira, em Desobsessão, recebemos espíritos, né, que estão junto com aquela pessoa e não querem se desgrudar dela. Ou seja, elas fizeram a passagem e continuam perseguindo o coitado. Certo? Até no outro mundo. Então ela vem e fica do lado. Não, ele não pode. E qual é o argumento desse espírito? Ele diz assim: ela não pode viver sem mim, ou ele não pode viver sem mim. Quer dizer, primeiro, o pressuposto de arrogância absoluta. Né? A pessoa está ali, está vivendo. Só que, claro, está perturbada porque ela está incomodando. Certo? Mas a pessoa leva, além dessa vivência, ela continua perseguindo o outro da outra, depois de desencarnar. Certo? Esse tipo de sentimento tem que ter muito cuidado. Por isso nós temos hoje muitos crimes passionais. Certo? Homem matando mulher, mulher matando homem e tal. E aí já matam todos os filhos, não tem nada a ver com isso, certo? E é verdade, infelizmente. Tá? Por quê? Porque não aceitam uma simples separação, não têm a humildade de reconhecer que aquele relacionamento chegou ao fim. Tem pessoas que vêm para passar toda uma existência com você. E tem pessoas que vêm para um determinado período. Encerrou, certo? Terminou, sigam sua existência, que logo ali adiante, evidentemente, poderá aparecer outro alguém, certo? Que vai fazer você feliz, você vai amar essa pessoa e essa pessoa vai te amar. Não precisa acabar o mundo quando termina uma relação. Certo? Mas isso vai muito, vocês que trabalham e estudam, né? E são militantes do espiritismo, na verdade, vai muito do equilíbrio. Certo? Uma pessoa tem que ter equilíbrio. Não adianta trabalhar e não ter equilíbrio. Certo? Aqui nós procuramos sempre detectar esses casos de desequilíbrio maiores e tal, para tentar ajudar a pessoa. Mas evidentemente
E não vai ser o trabalho do mundo espiritual que vai garantir esse equilíbrio. Certo? Não é o fato de vocês trabalharem numa casa espírita que vai dar um salvo-conduto para todo mundo ser perfeitamente equilibrado, absolutamente. O trabalho aqui é uma coisa e a vida do sujeito dali para fora é outra coisa. Certo? Muitas vezes as pessoas, até comentei quarta-feira, muitas vezes as pessoas começam a trabalhar e as coisas começam a dar errado na vida da pessoa. Começa a acontecer um monte de coisa. Certo? O que acontece? Então, vai haver uma limpeza de algumas coisas que estão pendentes. Certo? Porque sem essa limpeza você não vai conseguir o equilíbrio. Certo? Vai começar a limpar. Se você tem alguma coisa pendente, alguma bronca, alguma coisa, entendeu? Para o bem ou para o mal, elas vão aparecer. Certo? Elas vão aparecer. Por quê? Se você tem alguma coisa mal resolvida ou por resolver, certo? Enquanto você tiver isso, você não vai ter equilíbrio. Então, se faz uma varredura na vida da pessoa, certo? E muitas coisas acontecem logo que ela começa a trabalhar. Por quê? Porque nós precisamos de trabalhadores com equilíbrio. Certo? Gente desequilibrado, infelizmente, não vai ajudar muito, né? Por mais boa vontade que tenha. Certo? Vai ter problemas de concentração, vai ter uma série de coisas. Certo? Então, é feita essa limpeza na vida do cara. E começa a acontecer tudo de ruim. Muitos desistem. Porque o sujeito tem primeiro, ele não tem essa informação. Certo? Daí ele começa, e as pessoas mais, às vezes, muitas vezes que o cercam e tal, diz assim, viu? Foi só você começar a trabalhar lá, começou a dar tudo errado na sua vida. Tá? É um raciocínio simplista, naturalmente, equivocado, tá? Não tem nenhuma razão de ser. Mas isso acontece realmente. Certo? E aí nós temos que ter a firmeza e a convicção. Vocês que são trabalhadores, tá? De que vocês vieram aqui para ajudá-los. Isso é uma prática de amor. Como eu diria assim, de um amor incondicional. Que você deixa o seu lazer, deixa seus afazeres, vai se dedicar para aquela pessoa. E você vai dedicar amor a uma pessoa que você nunca viu. Certo? Então isso é um gesto de amor em alto grau. Porque você está ali de forma desprendida, certo? Se concentrando para transmitir uma energia positiva e o amor para aquela pessoa. Para tentar ajudar aquela pessoa da forma mais pura, da forma mais limpa. Você nunca viu aquela pessoa e talvez você nunca mais vá ver aquela pessoa. Certo? Você não sabe quem é, não vai ficar sabendo quem é e talvez aquela pessoa nunca mais volte. O que não é muito difícil, porque normalmente quando o cara fica bem não aparece mais. Certo? O cara vem, se trata e tal, aí nunca mais. Aí ele vai aparecer um tempo depois, quando ele estiver desequilibrado e mal de novo, vai pedir ajuda. Certo? Mas o médium é, acima de tudo, um praticante do amor. Por isso nós precisamos que ele esteja em perfeito equilíbrio. Para que essa energia que ele vai transmitir seja a melhor energia, seja a energia mais pura. Certo? Vai dar um passe na pessoa, vai transmitir aquela energia que seja a melhor energia, que seja a energia mais pura. Ele estando equilibrado, evidentemente que isso facilita enormemente. Tá? Então, o amor está no dia a dia de todo mundo. Está no dia a dia de cada um. Está nas pequenas coisas, nos pequenos gestos, em tudo aquilo que você fizer. O amor está implicitamente colocado. Certo? Então, é aquilo que eu falei. Tudo aquilo que você colocar amor vai ser melhor. Dentro de um próprio centro espírita,
Se você for dar um passe, com dedicação, com amor, com concentração absoluta, pode ter certeza que aquele passe vai ser o melhor passe. Certo? Razão pela qual eu, particularmente, sou contra passes coletivos. São procedimentos mecânicos, muitas vezes. O pessoal não sente nenhuma reação. Como é que você vai sentir a reação de 100 pessoas ao mesmo tempo? Mas aqui na nossa casa, que é a prática individual, certo? E vamos preservar isso sem dúvida nenhuma. O médium tem essa oportunidade de expressar o amor a cada gesto, a cada trabalho, a cada passe, a cada abraço que ele vai dar da pessoa que vem muitas vezes precisando mais de alguns ouvidos para ouvirem do que propriamente de qualquer outra coisa. Então nós temos que nos ater nos conceitos mais elementares do Espiritismo, certo? Quando se fala de amor, parece uma palavra vã hoje em dia. Ah, amor, amor. Hoje, quando vai se falar de amor, muitas vezes as pessoas riem. Ah, isso não é de bom tom. Parece supérfluo, certo? Quando na verdade é o sentimento mais forte, mais puro, que move toda a humanidade. É o sentimento que move todas as almas e é o movimento que determina todas as caminhadas. Espero que vocês pensem bastante sobre isso. Como você se relaciona com o filho, com o vizinho, no seu trabalho, no seu dia a dia. Como eu sempre digo, o Espiritismo tem por objetivo melhorar a existência da pessoa nessa sua passagem por esse mundo e, naturalmente, prepará-lo para a passagem, para a continuidade dessa existência. Vejam vocês a amplitude desse conceito de amor. Se você é uma pessoa desprendida, que tem atitudes de amor para com os outros, que tem atitudes de respeito, você estará naturalmente preparando uma estrada muito melhor para quando você fizer a passagem. É automático. Certo? Se você é uma pessoa que ama, se você é uma pessoa desprendida, se você faz do amor o principal foco da sua existência, pode ter certeza que vai ter uma passagem tranquila e que vai ocupar um lugar muito melhor no reino espiritual. É esse o objetivo da passagem de vocês por este plano. Melhorar, é evoluir, é fazer dessa caminhada uma caminhada muito melhor que a anterior, para naturalmente não voltar para o mesmo lugar. Porque esta caminhada também é um ato de amor do Criador, é uma oportunidade. Porque Deus Pai, Ele não só dá capacidade de discernir, dá capacidade de sentir, de amar, Ele dá o melhor exemplo. Certo? Por pior que seja o seu filho,
Ele sempre perdoa e sempre dá uma nova oportunidade. E isso nós vemos na prática, nesse trabalho que fizemos sempre na quarta-feira. Às vezes, irmãos que tiveram uma trajetória absolutamente tortuosa, irmãos raivosos, mas o plano superior determina que eles se elevem para ter uma outra oportunidade. Então isto é um gesto de amor do Criador, é um gesto de amor de Deus Pai com todos os seus filhos, mesmo aqueles que fazem as piores coisas, são dignas do amor do Criador. Então, quando você se depara com um irmão desses perdido, que ele fez coisas horrorosas, teve existências péssimas, nem ele acredita muitas vezes que ele será aceito no reino espiritual, que ele será aceito no reino do Senhor. E nós testemunhamos isso toda semana, quando às vezes, não, você vai ser encaminhado e tal, e ele diz, lá não é o meu lugar. Aquilo lá não é o meu lugar. Certo? Evidentemente que ele tem a consciência de um lugar completamente diferente daquele que ele vive. Então, o pior ser aquele que cometeu as maiores atrocidades, ele ainda é alvo de um gesto de amor do Criador e sempre lhe é dada uma nova oportunidade. Esse, acho que é o maior exemplo que podemos citar. A ciência hoje se preocupa em provar algumas coisas sobre o Espiritismo. Então eles estudam que quando a pessoa é movida pelo amor, tem algumas reações químicas, tal, e tentam explicar como é que acontece aquilo, o que acontece com o corpo humano quando a pessoa é movida pelo amor. Naturalmente que isso não tem a menor importância, porque ele jamais vai explicar por que a pessoa tem aquele sentimento. Explicar a reação química é fácil, mas explicar por que a pessoa tem aquele sentimento de amor é que é o difícil. Porque esse é obra de Deus Pai, da caridade, da fraternidade, que é onde se alicerça o Espiritismo. Então, que vocês possam ter levado daqui hoje alguma reflexão sobre um assunto que às vezes parece muito corriqueiro, mas que vocês viram hoje que ele tem muitos aspectos, e alguns aqui nós tentamos abordar. Eu gostaria de agradecer imensamente pela presença de todos, mais uma vez, certo? Tiveram essa coragem de vir aqui me suportar, mas de coração agradecer a presença de todos e que essa nossa conversa possa trazer algum proveito para vocês nessa caminhada e que possam de alguma forma melhorar essa caminhada. Que Deus Pai os abençoe e os ilumine. Que a luz do Senhor esteja com vocês. Pedir ao coordenador, por gentileza, encerramento dos trabalhos.
pensamentos elevados a Deus, a Jesus. Nos deu essa oportunidade, que é um ato de amor, para que nós possamos recepcionar essa luz do entendimento e possamos juntos, através dos nossos atos, levar a todos os outros nossos irmãos esse sentimento de grandeza e de amor. Quero agradecer imensamente a presença das colunas aqui, alunos, professores espirituais, a presença das entidades que aqui estão, e a presença de todos os médiuns, o corpo presente nessa casa e outros convidados serão sempre bem aceitos. Queremos também agradecer aos irmãos socorristas, aos irmãos enfermeiros, aos guardiões, que dão essa sustentação a esse trabalho, esse alicerce que é o amor, essa estrutura toda montada no mundo espiritual, que é o amor de Deus para com nós, encarnados e desencarnados, possamos melhorar, possamos ter a responsabilidade cada vez mais perante a todos nós, todo esse corpo presente de médios, desencarnados, possamos ter a responsabilidade um com o outro e a harmonia desse trabalho. E que possamos levar esta harmonia junto para com nossos irmãos desencarnados, que aqui vêm, serão recepcionados cada vez mais, envolvidos nessa luz maravilhosa, essa energia grandiosa que Deus nos concede a oportunidade de desenvolver. Queremos agradecer imensamente a presença de todos, encarnados e desencarnados. Em especial a entidade hoje palestrante, e mais uma vez agradecer a presença de todos os médiuns nesta casa. E nós, da Casa Luz Divina, todos nós estamos pedindo a Deus e a Jesus o encerramento dessas atividades nesta noite. Que assim seja. Que assim seja. Mexam bem para o nome da Barreira, liberem esse ato. Mais uma vez. Gostaria de dizer a todos os irmãos que ao se retirarem da casa, procurem tomar um pouquinho d'água. Assim que aparecer os copos. E eu vou recado.